Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do GE. Como sabe, todas as análises do GE é para realmente abordar bastante sobre um jogo ou até mesmo um momento. Então, hoje, já que não tem jogo, mas tem momento, vamos analisar todo esse momento, vamos ver se realmente eu concordo com essa análise do GE. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, antes de qualquer coisa, vou aproveitar para vocês que já estamos chegando próximos aos 500 inscritos. Eu já estou configurando tudo quanto é coisa possível para realmente fazer uma live. E uma das coisas que eu algumas coisas que eu configurei. Primeiro, essa câmera aqui, que está bem menor, porque está justamente circunscrito somente numa partezinha menor. E com o meu Pix aqui em preto, não está mais em branco, mas está em preto agora. Tem essa aqui que eu configurei também, que está bem menor também, a tela do meu vídeo, está bem menor. E por último, a configuração da live, a live, tá? Quando tiver a live, você vai ver justamente esse vídeo aqui, ó, essa imagem aqui, ó, YouTube Live, tá bom? Dito isso, vamos ao tema em si. Título: Goleada histórica e queda brusca. Veja como foi o semestre do Fluminense. E dá tá falando dos 6 primeiros meses. É interessante que esses dias aí realmente dividem o primeiro semestre do segundo semestre. Então vamos ver o que ele está falando, vamos ver o que ele trouxe. Porque é um resumo bem grande. Então vamos lá. Título, goleada histórica e queda brusca. Veja como foi o semestre do Fluminense. Ou seja, ele está falando sobre 3 pontos. O título, a goleada histórica que é em cima do River Plate e a queda brusca que foi somente as nossas 6 derrotas seguidas. Com uma vitória no meio aí. Primeira metade de 2023 teve grandes momentos, mas foi de euforia a desconfiança em um mês. Que foi aí naquele mês que a gente perdeu Alexander, Keno e Marcelo. O mês de junho chegou e a data FIFA trouxe um descanso ao Fluminense. Que estreou na temporada de 2023 há 5 meses. Também é. Foi logo em janeiro, né? Logo ali disputando Campeonato Carioca. Então sim, o início do ano foi memorável para o torcedor tricolor, que não só festejou o bicampeonato carioca depois de 39 anos, como também foi apontado por muitos como o futebol mais bonito do Brasil. Sim. Eu não considero o futebol mais bonito do Brasil. Eu digo assim, pela plástica, por tudo que aparece, sim. É o futebol mais bonito do Brasil. Agora, o futebol que todo mundo quer ver é do Palmeiras. Mais de um mês pra cá, uma queda brusca de desempenho assusta e preocupa para o que vai ser o segundo semestre. Nem é. A grande questão não é uma queda brusca de desempenho. É justamente a nossa saída muito cedo da Copa do Brasil. Espero que tenha alguma coisa da Copa do Brasil aqui. Fluminense 23 tem 34 jogos, 20 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Perdemos muito. Você tem noção disso? Só fazendo as contas aqui, 34 é 100%. 10 é X. Seria em torno de 60, 70. Tipo assim, cara, a gente perdeu muito, cara. A gente perdeu muito. O problema é justamente a gente perder muito. A gente podia estar empatando-se muito, não perdendo muito. O grande problema é esse, né? É justamente
esse alto número de derrotas aqui. Olha só, né? A gente tem um dobro de vitórias. Isso é muito ruim, porque um time para ser justamente considerado razoável, ele tem que ter pelo menos um 3/4 de vitória para um quarto de derrota. Ou seja, aqui deveria estar assim, ó, 20 vitórias, não mudando a vitória, 9 empates e 5 derrotas. Aí sim que a gente estaria muito bem. Agora, a gente está com 20 vitórias e 10 derrotas, é muita derrota. É chocante, cara. Quando a gente só olha 4 pontos aqui e pra mim é chocante. Bicampeão carioca. A campanha tricolor rumo ao título estadual foi bem sólida, apesar de uma pequena turbulência na derrota para o Botafogo por 1-0, quando o Calegari cobrou e perdeu um pênalti e deixou todo mundo sem entender. Claro, isso daí pra mim mostrou uma qualidade muito negativa até, porque realmente o Diniz, ele fala pra mim que a torcida expulsa o jogador. Ué, quem expulsou o Calegari não foi a gente. Quem expulsou o Calegari foi você, Diniz, por ter perdido um gol. Ele tava cobrando direto pênalti e tava sempre fazendo gol. Mas foi por conta de um pênalti que ele não marcou que ele acabou riscado de você. E nas 2 semanas seguintes ele já foi vendido. Não foi culpa da gente. Você tinha perdido muita coisa ali. Mas depois o time encaixou e emplacou algumas goleadas, como 7-0 em cima do Volta Redonda na semifinal e o inesquecível 4-1 sobre o Flamengo na decisão, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-0. Do tipo, eu não posso falar sobre esse 7-0 em cima do Volta Redonda. Eu não acho que tem alguma coisa estranha. Eu só acho que infelizmente essa goleada ela demonstrou mais problemas do que felicidade. Que é justamente isso, essa inconstância, esse trabalho esse problema muito ruim. E aí tem esse 4-1 também, que foi até um outro time, com um Flamengo combalido, com um Flamengo que perdeu tudo esse ano e que provavelmente pode ganhar alguma coisa, mas com mais facilidade a Copa do Brasil e com uma dificuldade enorme a Libertadores. Mas fora disso, cara, como é que ele pode falar sobre esse bicampeonato carioca sem falar dessa estrutura toda? Cara, aqui a gente tá falando sobre uma coisa resumida, porque não é um texto gigantesco, não pode ser um texto gigantesco, mas é só pra falar isso. Existiam muito mais coisas erradas dentro desse bicampeonato carioca do que qualquer outra coisa. Isso é muito ruim. A consagração de Diniz. Antes rotulado em sua ainda curta carreira de técnico como pé frio, Fernando Diniz quebrou um argumento ao conquistar o seu primeiro título por um grande clube do país. E o dinizismo, apontado na época como o futebol mais bonito do Brasil, fez tanto sucesso que seu nome chegou a ser cotado pela CBF como um dos candidatos a assumir a seleção brasileira. Sabe? O grande problema de se falar sobre isso tudo que ele está falando é que realmente eu acho que é muito pouco. Mas o problema é que a CBF ainda trata a seleção brasileira ainda como um time, não como uma seleção de fato. E é isso que é o problema até mesmo da maioria dos torcedores, que acreditam que o Brasil é um time. Não é um time. Você não monta um time dessa maneira. Você não tem pouco tempo como se fosse um time. É uma seleção. Você tem pouco tempo. E esse pouco tempo normalmente age negativamente qualquer jogador. Que vai ter que descobrir onde que está o jogador joga,
aonde que está o jogador age sobre o campo. Então, desculpe, muita coisa errada nesse contexto aqui. Isso eu te falo, é mais bonito, mas é o mais visto. O mais visto é o Palmeiras, ainda. E muito. Antes de continuar a falar mais sobre isso, faz tudo aqui, se inscreve no canal, faz o triplo C que é curte, comenta, compartilhe. Redes sociais da Cristiano TV, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre Fluminense. O pior jogo. Tá, sim, concordo. Mas o Fluminense já oscilava, principalmente quando não tinha força máxima. Quando, por exemplo, propôs meio time para enfrentar o Fortaleza do Castelão. No Campeonato Brasileiro fez a sua pior atuação. Até que derrota por 4-2, mas o placar só não foi 10 por causa do Fábio, sem exagero. Sim. Essa derrota para mim mostrou um problema gigantesco que é a montagem do time. Né? Normalmente não tinha. Quantas e quantas vezes o Diniz preferiu colocar tal situação ao invés de realmente pensar no todo. Sabe, o grande problema do Diniz é que ele só pensa numa parte só. Ele esquece completamente o restante. Isso faz muito mal pro time. Um time tem que entender todos os jogadores. E todos os jogadores têm que se virar da forma que tem que se virar. Sem exagero, 10, podia ter 10, 14, 16 gols. Sem exagero nenhum. 4-2 não reflete a realidade desse jogo. Foi justamente eu tava no bar assistindo a televisão e realmente era cada vez que eles que os jogadores do Fortaleza iam pra área do Fábio era como se fosse um gol. A gente sentia como se fosse um gol. Libertadores, início avassalador e melhor jogo. O sonho de consumo do Fluminense, principal objetivo no clube da temporada, a Libertadores, de cara assustou a torcida no sorteio, ao colocar o time no grupo da morte. Mas o tricolor deu de ombro para isso, teve um início avassalador, com 3 vitórias em 3 jogos. 3-1 no Sport Cristal, 1-0 no The Strongest e selecionaram 5-1 contra o poderoso River Plate, maior goleada já sofrida pelos argentinos na história do torneio. Foi justamente isso. Mas só você observar justamente algumas coisas aqui. O Sport Cristal ainda estava realmente entendendo o que era Libertadores. Então realmente essa derrota aqui para mim foi normal. O 1-0 do The Strongest mostrou justamente uma fraqueza enorme do Fluminense. Que é justamente essa questão de um time mais recuado, mais retrancado. E que até mesmo sofreu algumas situações. Ou seja, mesmo aquele The Strongest que estava combalido e fraco, quase conseguiu empatar. E o sonoro 5-1 contra o River Plate foi uma insanidade. Tá? Eu não considero. Se você considera o jogo contra o River Plate como algo normal, pra mim não é. Entendeu? E aí, claro, né, que a gente tem nosso pico, nós temos a nossa queda. A queda brusca em um mês. O problema é que a partir dali as coisas começaram a desandar. Dos 11 jogos desde então, o time venceu apenas 3. E com desempenho questionável contra Cuiabá e Bragantino. Que normalmente o Cuiabá não chegou a assustar, mas o Bragantino quase empata e quase vira. Sim, é um time que é muito mais fraco. É um time que não, os dois times que não tem muita história, mas que realmente empatou 3 vezes e perdeu 5. Ou seja, das 10 derrotas, 5 foram por conta disso. Em 6 dessas partidas da sequência, ou seja, mais da metade, a equipe sequer fez gol. A coisa mais importante do futebol é o gol. Para piorar, o Flu foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o seu arquirrival Flamengo e desperdiçou 2 grandes chances de garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Libertadores, que precisava apenas de um empate. Jogou com as reservas e perdeu dos Strongest na altitude,
que foi muito estranho. E com os titulares caiu para o River na Argentina. A fase não gerou desconfiança e protesto no CT na última quarta-feira, na última quinta-feira. Que é justamente isso. Claro que vai gerar. Sabe? Normalmente eu antigamente saí do estágio, isso eu te falei. Na minha concepção é um choque grande, né? Porque quando eu vi o jogo contra o Atlético Paranaense, eu fui em duas situações. Eu fui no jogo contra o Atlético Paranaense, eu fui também no jogo contra o Bragantino. E na minha concepção é um choque enorme. Os dois foram vitórias, mas um choque enorme. Enquanto o do Atlético Paranaense, os torcedores saíram felizes, alegres, altivos e comemorando, a comemoração do segundo foi de alívio. Sabe? Uma coisa completamente distinta do que o torcedor tricolor estava normalmente acostumado. Ou seja, olha só como que desse tempo do Atlético Paranaense para esse tempo você tem um grande choque na torcida tricolor. Esse choque aconteceu. Eu falei pra vocês sobre isso. Eu tenho um. Só pra gente anotar aqui, ó. Só pra gente observar aqui, ó. Só pra gente observar aqui, ó. Existe uma parte da playlist do pré e pós-jogo. Já que esse aqui é minha, então. Cadê aqui? Que eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz até um pós-jogo, um pós-jogo chamado Choque da Realidade. Que eu fui falar sobre isso. Sobre esse advento da choque da realidade. E realmente, né, quando você começa a realmente mudar completamente tudo, você começa até a ser afetado negativamente por conta disso, realmente esse choque de realidade. Esse choque de realidade deu nisso. Um time, uma torcida que saía alegre e ativa para uma torcida que sai aliviada. Muitos desfalques. Um dos motivos apontados para a queda de rendimento foi a sequência de desfalques. O Fluminense vem sofrendo com problemas físicos no ano e já perdeu 8 titulares em diferentes momentos da temporada. Ganso, Marcelo, Samuel Xavier, eu não vou colocar Martinelli, então são 7, Felipe Melo, Keno, Alexander e Nino. Ou seja, já ficaram equipe alguns até ao mesmo tempo. Desses casos, Alexander foi que teve a lesão mais grave, grau 3 na coxa direita, e só deve voltar em setembro. Ou seja, o que fazer com isso? Sabe? 7. Sabe, o canal React Rubro Negro, ele falou sobre isso, assim, cara, o grande problema do Fluminense é que se alguém machucar, ferrou. E de fato aconteceu. Artilheiro, marcas e jejum. Obviamente o artilheiro tricolor na temporada é ele, Germancano. O goleador do Brasil na temporada passada com 44 gols já fez 25 só esse ano. E continua quebrando marcas no Fluminense. Passou Magno Alves e virou o segundo maior artilheiro do tricolor no século XXI. Ultrapassou Conca e entrou no top 5 dos maiores goleadores estrangeiros da história do clube. Ele deixou D'Alessandro para trás e entrou no top 5 dos artilheiros estrangeiros do Brasileirão. Mas na fase ruim, Cano também sentiu e viveu seu maior jejum com a camisa tricolor. Foram 7 jogos seguidos sem marcar até decantar no empate em 2-2 com o Goiás no último domingo. Mas e aí? Foi um empate ainda, cara. O grande problema foi justamente isso, né? Que a questão dos desfalques prejudicou o Cano. Porque realmente está sendo mal formado esse time. Falta mais 2 pontos, tá?
Mas realmente, assim, não é que o Cano tá jogando mal. Ele realmente está sentindo o peso somente desses desfalques. Top 5 garçons tricolores. Assim como o artilheiro Fluminense no ano passado, continuou o mesmo. O garçom do time também é o mesmo, de 2022, John Arias. O colombiano xodó da torcida já deu 12 passes para gols nessa temporada, o dobro do segundo maior garçom, que é o Ganso, com 6. Isso é preocupante, porque o Ganso deveria ser um garçom, e não está sendo. Keno, com 4 passes decisivos, aparece na sequência, e Samuel Xavier e Lima, que serviram cada um mais 3 vezes, os companheiros completam a lista. Então, assim, só para você ver, né, que o Ganso, que é o garçom do time, não é o garçom do time. Mas é claro que muitas das vezes a gente fala sobre aquele pré-passe pro gol. E aí o Ganso tem bastante disso. O grande problema justamente é esse, né? Olha só quantos poucos passes, mesmo o segundo maior deu. 12. Aqui deveria estar dando 20. 12 é muito pouco. E 3 jogos para fechar o semestre. Por causa da data FIFA, o Fluminense volta a campo no dia 21 de junho contra o Frente Atlético Mineiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Raulino de Oliveira. Eu não vou estar nesse jogo. 3 dias depois, receberá o Bahia, 18h30 no Maracanã. Eu vou estar nesse jogo. E no dia 27 vai decidir em casa contra o Sport Cristal uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Se perder, tá fora. Tá? Eu já aviso isso. E eu vou estar lá também. Todos no setor leste inferior. Até lá, o Flu espera recuperar alguns jogadores machucados e voltar ao bom momento que teve esse ano. Então você vê justamente ali a situação do auge e da queda. Né? Do auge e da queda. É triste. Vai fazer o quê? Deu um belo resuminho, mas foi interessante. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreve no canal, faça o tempo que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.